Testando. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Juninho. Boa noite. Vou dar uma boa noite aqui no bate-papo para a galera que está sem áudio aí. Em espanhol, né? Agora aqui, deixa eu ver aqui o negócio. Foi, não? Foi. Boa noite, Juninho. Opa, boa noite. Beleza? Show demais, cara. Fazer download aqui. Então é isso aí. Boa noite, Juninho, tudo bem? Ô, meu querido, boa noite. Como que você tá? Bem, graças a Deus, bem. Tá mais descansado ou não? Tô nada. Não sei que hora que eu vou conseguir esse descanso, né? Segunda-feira, como eu te falei, eu fiquei na obra lá. Eu saí de lá 3 horas da manhã. Cheguei aqui quase 4 e pouco da manhã, né? E você foi lá para Ribeirão? Ribeirão Preto. Eu tive que acabar a parte interna do imóvel, né? E o inquilino já está hoje, já fez a limpeza hoje, a mudança amanhã. Então eu tinha que acelerar. E pedreiro na obra ainda, hein? Nossa, cara. O pior que essa área de assim, supervisionar a obra é complicado, né? Porque não tem boi. Não tem jeito. Não tem jeito. E sai, se virou as costas, tem coisa errada. Né? E eu estou falando para o pedreiro, como eu estou. Vamos lá, tá? Ele também, nós dois estamos no home office, apesar dele estar no trabalho, né? Mas eu falo, não, vai mandando foto, vai me. Começando então, o assunto da nossa aula hoje, moçada, vai ser fazer um bate-papo, nem que a gente demore um pouco, sobre as leis de Newton. E eu vou introduzir esse assunto novo para vocês, eu vou de uma forma um pouco mais lenta para vocês poderem absorver todo esse conhecimento. Lembrando que o importante para a gente aqui não é o cálculo, o importante é que vocês entendam o conceito que está embutido, tá? A matéria, assim, de revisão, de parte que a gente estaria trabalhando, ela está quase acabando, daqui a pouco a gente começa a aprofundar um pouco na engenharia, tá bom? Então, o assunto da nossa aula hoje é falar um pouquinho sobre as leis de Newton. Eu não sei se vocês perceberam que desde o começo do nosso curso, desde a nossa aula introdutória, eu tenho atribuído, pessoal, uma unidade de medida para tudo. Para tudo que eu faço, eu coloco uma unidade de medida. Se eu falo para vocês que eu vou medir a distância entre duas cidades, eu vou lá e digo que é 1 quilômetro. Se eu estou medindo, por exemplo, o tamanho de uma mesa é metros, então eu trabalho com unidades de medida, de espaço. Eu fui e apresentei uma por uma e ensinei vocês a fazerem as conversões. Depois falamos sobre o tempo, falamos sobre velocidade, aquelas unidades metros por segundo ou quilômetros por hora. Aprofundamos um pouco e falamos sobre aceleração da gravidade, que é metros por segundo ao quadrado. Então, vocês perceberam que quando eu começo a colocar o mundo em pauta, eu começo a colocar grandezas para quantificar as coisas, eu sempre preciso ter uma unidade de medida. Então, para falar da aceleração, da velocidade, da distância, do tempo, tudo isso eu coloco alguma palavra na frente que identifica o que eu estou quantificando, o que eu estou medindo. E nessa aula eu vou apresentar para vocês uma unidade de medida que a gente utiliza para calcular a força. O que é a força, pessoal? Força é o que eu faço para sustentar os objetos. Então, por exemplo, quando eu pego, por exemplo, esse estojo, eu faço uma força para segurar esse estojo. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse álcool gel aqui, ó, eu faço um pouco mais de força na minha mão para segurar o álcool gel. E se eu vier aqui e for pegar, por exemplo, essa cadeira que eu estou sentado aqui, ó, eu vou levantar essa cadeira aqui, ó. Eu preciso fazer mais força na minha mão para que eu consiga segurar a cadeira.
Então, eu preciso quantificar tudo isso para elaborar bons projetos. Então, por exemplo, por que eu preciso quantificar força? Porque é através da força que eu vou falar qual que é a dimensão de uma viga, é através da força que eu vou ter que falar qual a espessura da minha laje para sustentar toda aquela carga que ela está suportando. E o grande físico que começou a trabalhar e a desenvolver esse conceito de força, nada mais, nada menos do que o grande e o genial Isaac Newton. Foi Newton que começou a trabalhar isso, a fazer os experimentos com força e nos apresentou essa unidade. Moçada, no dia a dia, o tempo todo, a gente tem filtrado dentro da nossa cabeça, no nosso conhecimento, as unidades de tempo e as unidades de medida quando eu falo em espaço. Então, quando eu falo tantas horas ou tantos metros, isso é muito fácil você ter uma noção de espaço. Mas essa unidade agora, que eu vou apresentar hoje para vocês, que é o Newton, essa aqui, ó, ela não é tão simples desse jeito. Então, agora, vamos lá então. Ó. Primeiro passo, a partir de hoje, toda vez que eu pedir para você medir força, você vai começar com o Newton. Eu vou perder aqui nada mais, nada menos do que uns 15 minutos da aula para tentar fazer você entender o que significa essa unidade de medida Newton. Então, vamos lá. Eu vou começar quando o objeto está parado, tá bom? É a primeira coisa. Então, o experimento é bem simples. A força, ela sempre necessita de uma aceleração. Essa aceleração, ela pode ser a aceleração que um motor coloca o objeto para se movimentar, ou essa aceleração, ela pode ser a aceleração da gravidade. Isso a gente falou na aula anterior. Um carro, ele tem a ação do motor, um objeto que eu jogo de cima de um prédio, ele tem a ação da gravidade, que é como se fosse um ímã localizado no centro da Terra. Quando eu falo em força, por exemplo, para você ter uma noção do que é esse cara, você vai fazer o seguinte, vamos supor que eu pego esse pote de álcool gel, coloco ele em cima de uma balança e verifico que esse pote tem 1 quilo. 1 quilo. 1 quilo. O álcool gel. E vamos supor, pessoal, que eu vou segurar esse pote de 1 quilo aqui na minha mão. A minha pergunta é, quanto de força a minha mão tem que ter nesse momento para segurar esse álcool gel? Eu disse para vocês que a força ela está intimamente ligada com a gravidade. Isaac Newton descobriu isso no momento que ele resolveu sentar embaixo de uma árvore de maçã e a maçã caiu na cabeça dele. Todo esse experimento começou a partir desse momento. Eu estou adotando com vocês a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha bem, sem apresentar fórmula. Se o álcool gel tem 1 quilo e eu considero a gravidade como 10, eu vou dizer para vocês que a minha mão tem que ter, no mínimo, uma força aqui de 10 newtons para segurar esse álcool gel. Se a minha mão fizer uma força, vamos supor que a minha mão agora é uma mão de criança, ela não tem muita força. Se a minha mão fizer uma força de 9 newtons, o que vai acontecer com esse álcool gel? Ele vai cair. Ele não vai conseguir segurar. Vou dar mais um exemplo para vocês. Imagina aqui, ó, que eu estou aqui, ó. E vamos supor, vou pegar realmente, eu tenho aqui 85 quilos. Vocês concordam comigo que sobre esse chão aqui, eu estou fazendo uma força, não estou? Se eu estou em pé no chão, eu faço uma força aplicada no chão. Que força é essa que eu estou fazendo? O que eu falei para vocês? Que todo objeto que está em repouso, está parado, para eu descobrir a força que ele está fazendo, eu multiplico pelo valor da gravidade, porque não tem um motor atuando sobre ele. Se eu pegar 85 e multiplicar por 10, eu, Júnior, faço uma força no chão de 850 newtons, tá? Então,
toda vez que alguém falar para vocês uma força, por exemplo, eu fiz uma força de 900 newton. Você pode imaginar que é uma força suficiente normalmente para segurar 90 quilos. Mas peraí, professor, por que 90 quilos? Porque 90 quilos vezes a gravidade, que é 10, dá o valor para a gente de 900 newtons. Então, essa é a primeira noção intuitiva que eu estou dando para vocês. A força, ela está intimamente ligada. Olha bem, eu vou apagar aqui, vou escrever as duas palavras para você aí na sua casa conseguir entender. A força, ela está totalmente ligada com dois aspectos importantes, pessoal. O primeiro é a massa do objeto e o segundo é a aceleração, tá bom? Então, se você quiser descobrir qual é a força que você exerce no planeta, pega o peso, a sua massa que sai naquela balança da farmácia e multiplica por 10. Professor, mas para que isso? Porque, pessoal, quando eu faço isso, eu começo a calcular quanto que o meu chão precisa ter para suportar aquele meu objeto. Por exemplo, você tem aqui, nessa área, por exemplo, vai circular 20 pessoas. Cada pessoa aqui com mais ou menos 90 quilos, uma suposição. Se eu pegar esses 90 quilos, multiplicar por 10 da gravidade, eu tenho um total aqui de 900 newton. Como são 20 pessoas, se eu multiplicar isso aqui por 20, ó, eu tenho 18 mil newtons. E eu preciso projetar um chão suficiente para suportar esses 18 mil newtons, tá bom? Então, essa é a primeira ideia. Então, avançando mais um grauzinho com vocês. Falou em força, falou em newton. Falou em newton, falou em massa. Falou em massa, estou considerando a gravidade, tá bom? Por isso que a gente enumera, pessoal, a lei de Newton por essa fórmula aqui, ó. Vamos colocar aqui certinho, ó. Vou colocar mais fino. Força resultante é igual à massa que o meu objeto tem vezes o valor da aceleração, tá? Agora presta atenção aqui nesses detalhes, nas unidades. Toda vez que você tiver a força, toda vez que você tiver o objeto a massa, você sempre tem que trabalhar com ela em quilos. Não adianta eu começar a misturar grama. Se eu colocar grama no lugar de quilo, aqui não vai sair em newton. Então, vamos entender melhor isso que eu estou falando para vocês. A unidade de medida aqui é o quilo. A unidade de medida da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Só que ficaria muito chato toda vez eu colocar quilo vezes metros por segundo ao quadrado. E como quem descobriu e elaborou essa parte da física foi o Newton, a gente trocou isso daqui por Newton. Então, quando eu meço a força, eu uso Newton. Aqui, quilo, e aceleração, metros por segundo ao quadrado. Já vou avançar mais um pouco com vocês. Essa fórmula, pessoal, a gente brinca lá no ensino médio, que ela é assim, ó, física, meu amor. Então, o que vocês não podem esquecer? Essa fórmula, vocês vão usar ela agora para o resto da vida. O tempo todo em projeto, a gente vai estar falando em força. Não me esqueçam, pelo amor de Deus e de Jeová, que Newton é a medida da força, tá? E que força é sempre massa vezes aceleração. Mas antes de eu avançar um pouco com vocês, vamos ver se alguém sabe me responder essa aqui. Vou mandar uma bem bolada. Quando eu quero medir o tempo, eu utilizo o relógio. Eu trabalho com o relógio me dá o resultado em horas, minutos e segundos. Quando eu preciso determinar, por exemplo, uma distância, eu posso usar, se eu sou um topógrafo, quero grande distância, eu uso uma estação total. Se eu quero uma distância pequena, eu uso uma régua, né? Se eu quero medir, por exemplo, uma peça muito minúscula, eu uso micrômetro. E aí eu tenho várias peças que vão me indicar para eu medir.
Para eu calcular uma força e falar para vocês, ela tem tantos newtons ou não tem, é feito algum experimento. Quando ela está em movimento. Quando ela está parada, não precisa de experimento nenhum. É você pegar a massa dela e multiplicar pela gravidade. Mas quando ela está em movimento, para eu descobrir a força que está sendo exercida, eu utilizo um aparelho que eu costumo fazer experimento no laboratório e por conta da pandemia, a gente não está tendo essa aula experimental. Alguém sabe o nome desse aparelho que eu utilizo? Não é a régua e não é o relógio. Dinamômetro, né? Se não me engano. Isso, dinamômetro. Perfeito, João. Parabéns. É esse aqui, ó. Vamos pegar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o Google. Dinamômetro. A gente tem ele na faculdade, tá? Esses dinamômetros aqui. Eu É a tenho aqui. balança do peixeiro, né? Isso, isso mesmo. Aquelas balanças que a gente costuma usar muito em feira, né? Deixa eu ver se eu acho uma figura bacana para poder mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem como que eu meço ele. Pessoal, o dinamômetro é assim, ó. Vocês estão vendo uma figura aqui na tela. Onde eu estou colocando o mouse para vocês aqui, ó, ele tem tipo uma mola, tá? Se eu quero calcular a força para movimentar algum objeto leve, eu tenho uma mola muito fina. Se eu quero fazer essa movimentação, eu quero calcular a força para movimentar objetos muito pesados, eu tenho uma mola muito grossa. Isso, quando eu for falar de atrito, eu vou explicar melhor para vocês, tá? A gente vai fazer, eu vou tentar reproduzir o experimento para vocês. Então, o dinamômetro é assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma figura. Eu não estou gostando de nenhuma dessas figuras aqui, não. Ele tem um marcador aqui, pessoal. Esse aqui é o analógico, tá? Não é o digital. Ele tem um marcador e aí, por exemplo, eu vou grudar aqui, ó. Em uma dessas pontas aqui, por exemplo, eu grudo um caderno. Coloco, encaixo, por exemplo, o fio de um caderno. E aí eu puxo e essa molinha aqui vai se movimentando, ó. E aí vai aparecer quantos newtons de força eu estou fazendo para movimentar aquele objeto, tá bom? Eu não vou aprofundar o estudo do dinamômetro agora, porque eu vou falar sobre a lei de Hooke e vou falar sobre o experimento do dinamômetro. Mas para vocês saberem já, a grosso modo, existe um aparelho que mede isso. Esse aparelho é chamado dinamômetro, tá? Para medir a força em newtons. E aí eu vou explicar como que é feito esse experimento para vocês. Deixa eu avançar um grauzinho aqui, ó. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão das forças resultantes e vou perder um tempo para ver se vocês entenderam. A gente vai fazer alguma coisinha juntos aqui. Pessoal, é o seguinte, ó, isso aqui é bem simples, parece coisinha de quinta série, tá? Mas é importante que vocês entendam o conceito, o porquê, e depois a gente vai começar a aplicar isso daqui em coisas mais complexas. Aqui, esse bloco aqui, ele indica para mim qualquer objeto, qualquer um. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um livro, pode ser uma pessoa, qualquer objeto. Esse objeto, então vamos supor que esse objeto seja um carro e esse carro está parado, ele estragou e por algum motivo eu preciso empurrar esse carro. E aí eu venho aqui, ó, e peço ajuda para 3 pessoas. A primeira pessoa faz uma força F1, a segunda pessoa faz uma força F2 e a terceira pessoa faz uma força F3. A força F1, moçada, é uma força de 3 newtons. A força F2 é uma força de 4 newtons e a força F3 é uma força de 5 newtons. Essas 3 pessoas, repara comigo que elas estão sempre puxando a favor do movimento. Eu estou querendo tirar esse bloco dessa minha posição e estou querendo carregar para essa posição. Então, como o meu movimento é da esquerda para a direita, ó, deixa eu diminuir aqui a caneta. Ó, o movimento
Tá, da esquerda para a direita. E essas pessoas estão fazendo força também da esquerda para a direita. Então, elas estão ajudando o movimento, ó. Então, qual que seria a nossa força resultante aqui nessa brincadeira? A força resultante é a soma das três, que são os 3 newtons, mais os 4 newtons, mais os 5 newtons. Por isso que eu disse para vocês que é muito simples calcular a força resultante. Agora eu vou somar 3 mais 4 mais 5, vai dar 9, 12 newtons. Então, a força, todas essas três forças, elas podem ser trocadas por uma única força que vem para cá, de 12 newtons. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro, por mais besta que seja, vocês vão entender o significado disso. Pessoal, por que que eu somei essas três forças? Porque elas estão todas na horizontal e todas estão indo para o mesmo sentido, que é da esquerda para a direita. Se alguma dessas forças tivesse inclinada, tivessem assim, ó. Suponha que a minha F1 de 3 newton tivesse assim, inclinada, e as outras duas na horizontal. Eu não poderia somar 3 mais 4 mais 5. Eu só somei porque todas estão no mesmo sentido e na mesma direção. Depois eu mando o arquivo para vocês, pessoal, no final da aula. Pronto, ó. Matou aqui. Fácil, fácil. Agora, olha a diferença do item A para o item B. Qual que é a diferença aqui? Aqui é aquela famosa brincadeira do cabo de guerra, né? Galera nova não brincou com isso. O pessoal mais velho sabe o que era brincadeira de rua, né? Você pegava aqui, ó, colocava um objeto aqui, ó, uma corda. Aí, duas pessoas puxavam para cá, uma para frente, a outra para frente, e uma outra pessoa puxava no sentido contrário. Repara que agora eu tenho duas forças indo para um lado e eu tenho uma força indo no sentido contrário. E aí, qual que será a nossa força resultante, né? É isso que a gente vai ter que determinar aqui nessa brincadeira. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma força F1 de 3 newtons, uma força F3 de 5 newtons e uma força F2 de 4 newtons. A nossa força resultante aqui, pessoal, repara comigo agora. Para o lado de cá, ó, para o lado de lá, eu tenho uma pessoa fazendo força de 3 newtons e uma outra pessoa fazendo força de 5 newtons. Então, para cá, eu tenho um acúmulo de uma força total de 8 newtons. E para o lado de cá, eu tenho uma força de 4 newtons. Se uma pessoa faz uma força para lá, para a direita, de 8 newtons, e uma pessoa faz uma força para a esquerda de 4 newtons, quem vai ganhar essa briga? A pessoa mais forte. Agora, elas estão em sentidos contrários. Então, em sentidos contrários, essas forças não estão se acumulando, elas estão se subtraindo. Então, a nossa força resultante aqui, ó, é 8 menos 4 dá 4 newtons. Mas não copia não, pessoal, que eu vou fazer uma coisa diferente agora com vocês. Eu vou ensinar o método que vocês vão fazer quando eu estiver trabalhando em projetos de engenharia. Então, presta atenção num detalhe. Agora que você entendeu essa lógica, você sempre vai fazer assim, ó. Vamos adotar tudo que tiver para a direita como positivo e tudo que tiver em sentido contrário como negativo. O que indica o negativo? Que eu estou indo em sentido contrário ao outro. Só isso que eu estou falando. Então, tudo que tiver para a direita, a gente adota sempre como positivo na engenharia. Então, mais 5 e mais 3. E tudo que tiver no sentido contrário, eu adoto como negativo, porque eu estou dizendo que aquilo está fazendo uma força contrária ao meu movimento. Então, menos 4. Então, a força resultante vai ser 8 menos 4, 4 newtons.
Então tá, já que vocês estão craque, fala para mim então quem seria essa força resultante. Eu vou esperar vocês pensarem um pouco, ó. Aqui está um estojo. Um camarada, ele vem aqui e faz uma força com a mão para cá, de 4 newtons. O outro camarada faz uma força para cima, de 3 newtons. Para onde vai o meu objeto e com qual intensidade, com qual força que ele vai? Aqui eu sei, ó, que o meu objeto tem mais força indo para cá, de 8 newtons, e uma força de 4 indo no sentido contrário. Eu sei que o meu objeto tende a ir para frente, ó, que é o mais forte, e com uma intensidade de 4 newtons. E quando eu faço esse movimento contrário, eu faço 5 para cá, 4 para cá e 3 para cá. Quem arrisca aí? Vai Fala para mim. pra diagonal. Ele vai para diagonal. Isso. Ó, pessoal, presta atenção de novo, ó, para a gente não morrer aqui. Se ele tivesse assim, ó, o objeto, ele recebesse uma força para cá de 4, uma força para cá de 3, recebeu uma força para cá de 4, para cá uma força de 3, e agora aqui ao contrário, recebeu para cima uma força de 3 e para cá uma força de 4. Olha que interessante, ó. Se ele tivesse igual ao primeiro caso, 4 e 3, ele estaria indo para cá com uma força de 7 newtons. Ele estaria se deslocando para frente, porque elas estão no mesmo sentido. Se fosse o caso de baixo, uma força de 4 para cá, uma de 3 para cá, elas estão as duas na horizontal em sentidos contrários. Então, ela iria para o lado do mais forte, que no caso é o cara de 4, tirando 4 menos 3, iria com uma intensidade de 1 newton. Ela iria mais fraca. Agora, ó, vocês falaram perfeito aí para mim. Acho que foi o Davi que falou. Ela vem para cá, ó. Ela vem na diagonal quando uma pessoa empurra para frente e a outra para cima. E com qual intensidade que ela vai para a diagonal, moçada? 5 newtons? 5 newtons. E para você descobrir que é 5 newtons, você faz o teorema de Pitágoras aqui, ó. Você vai ver que aqui você tem uma força para cima de 3 e aqui embaixo uma de 4. Para quem não lembra o teorema de Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é esse valor aqui que eu quero descobrir, ó, é a força resultante que ela está indo. E ela é sempre contrária ao ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui, força resultante ao quadrado é igual. Um cateto vale 4, que é esse, ó. E o outro cateto vale 3. Aí, quando você faz essa continha aqui, ó, 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, isso dá 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. 5 newtons. Ela vem para esse lado aqui com uma intensidade de 5 newtons. Se você pudesse medir isso e fizesse uma força com a sua mão de 5 newtons para cá e o outro fizesse com 3 newtons para cima, esse estojo seu ele faria isso, ó. Ele viria na diagonal com uma força de 5 newtons. Pessoal, tranquilo até aí, sossegado? Eu vou deixar aqui um... Deixa eu ver como que eu... Vou deixar esse rascunho aqui só para ficar na aula para vocês não perderem. Isso aqui não precisa não. E esse rascunho eu vou colocá-lo aqui em cima, ó. Só para vocês lembrarem que eu preciso observar o sentido dos objetos. Agora, pessoal, vamos então aqui tentar entender o seguinte. Vocês vão parar e vão tentar visualizar essa situação comigo, ó. Eu fui aqui empurrar um guarda-roupa que estava inicialmente em repouso. Então, vamos buscar essas informações.
Visualiza o guarda-roupa na sua cabeça parado, ó. Você vai empurrar o guarda-roupa, você vai fazer uma força sobre o guarda-roupa. E esse guarda-roupa ele está parado. Se ele está parado, a velocidade inicial dele é 0. É a primeira coisa que a gente precisa anotar aqui, ó. Velocidade inicial do guarda-roupa, 0. O deslocamento do guarda-roupa foi 3 metros. Então, eu tirei o guarda-roupa aqui de uma parede, empurrei até uma outra parede, ele deslocou aqui, ó, um total de 3 metros. Lembra que eu disse para vocês? Então, ele saiu de um espaço inicial 0 e chegou no espaço final 3. Tá aqui a outra informação, ó. Deslocamento, a gente sempre usa a letra S. E para esse guarda-roupa deslocar esse intervalo todo, eu demorei 12 segundos. O tempo foi demorado de 12 segundos. Qual foi a aceleração que o guarda-roupa desempenhou e qual a força que eu apliquei sobre a minha mão? Moçada, olha que exemplo que dá para fazer na casa de qualquer pessoa. Só para vocês entenderem, não está aplicando a engenharia, mas é um exemplo que a gente vai utilizar. É fácil eu calcular o espaço que o guarda-roupa percorreu? Sim. Eu vou lá, ponho uma régua e meço. 3 metros é fácil. Para aquele guarda-roupa ter andado 3 metros em 12 segundos, também foi fácil? Foi. Eu liguei o cronômetro do meu celular e verifiquei quanto tempo ele demorou. Bacana. Com a distância percorrida e com o tempo que ele percorreu, eu consigo agora descobrir qual o valor da aceleração e qual o valor do tempo. É isso que eu quero que vocês entendam, ó. Com 2 informações, eu descubro a força que eu apliquei na minha mão e eu descubro qual a aceleração que ele andou. Então, eu vou só fazer aqui um rascunho para vocês e pedir ajuda agora da rapaziada. Pessoal, que fórmula que eu posso utilizar para calcular qual foi o valor da aceleração? Quem pode me ajudar? Sorvetão. Sorvetão. Toda vez que eu tenho alguma coisa referente ao tempo, João falou certinho, eu uso sorvetão. Essa aqui, ó. Tá aí. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Aí, a minha sugestão para vocês é que tudo onde tiver 0, vocês apaguem primeiro. Você sabe que a velocidade inicial é 0, você sabe que o espaço inicial é 0. Eu posso vir aqui, ó, fazer isso, ó. Apago aqui. Tá vendo que a velocidade inicial é 0? Então, se eu colocar o 0 aqui e multiplicar por t, isso aqui também dá 0, ó. Pronto. A nossa fórmula, ela ficou tão pequena, ela ficou assim, ó. Ela se reduziu a isso. Agora fica fácil eu calcular. Eu sei que o espaço é 3 metros. Eu preciso determinar o valor da aceleração, que é o meu A. O tempo que ele demorou foi 12, ó. Tudo isso sobre 2. E agora a gente calcula. Vou fazer a continha aqui agora, ó. Vou multiplicar isso aqui em cruz. Vai ficar A vezes 12 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. A é igual 3 vezes 2, 6. E 6 dividido por 144 vai dar um número pequeno. Quem sabe quanto que deu aí para me passar fazendo favor? Três sobre 72. Isso, mas com vírgula, quanto que deu? 0,041. Isso, é uma aceleração bem pequena, ó. Pronto. Essa foi a aceleração desempenhada. Pronto. Agora, com essa aceleração que eu usei uma fórmula da física, vocês podem ver que eu consigo. Pessoal, é tão fantástico essa parte da física que eu consigo agora descobrir tudo que eu quero sobre o movimento desse objeto. Isso se torna mais fantástico ainda quando eu consigo aplicar dentro da engenharia para grandes estruturas. Então, eu sei a aceleração do objeto, agora eu consigo calcular a força. E toda vez que eu falar em força, segundo a lei de Newton, ela tem que estar muito bem infiltrada dentro da sua cabeça, que é a fórmula da física, meu amor, que é essa aqui, ó.
Pronto. Agora vamos calcular a força. Eu preciso observar aqui qual que é a massa desse guarda-roupa para eu poder calcular a força. Nesse exercício, pessoal, foi dado a massa para vocês? Não foi dado. Foi dado assim, fui empurrar um guarda-roupa que estava inicialmente em repouso, daí quanto ele se deslocou e o tempo que ele demorou. Mas eu preciso da massa dele para eu poder descobrir qual o valor da força. Vamos lá, então. Vamos usar a nossa intuição. Vamos atribuir um valor aqui, só para a gente tentar transportar para a realidade. Quanto que vocês acham que tem um peso de um guarda-roupa comum, normal? Eu preciso ter essa noção. Pode colocar no Google aí, dar uma pesquisada. O que vocês me sugerem? Dependendo aí, uns 90 a 120 quilos. Vamos pôr, então, 100 quilos, pode ser? Ó, então vamos supor que o guarda-roupa tem 100 quilos. Eu não coloquei, pessoal, o peso do guarda-roupa, a massa dele, porque eu estou querendo pegar uma situação da vida real só para vocês entenderem as unidades, que valores que eu preciso utilizar para encontrar o que eu necessito. Então, supor que o guarda-roupa tenha 100 quilos. Se o guarda-roupa tiver 100 quilos, eu vou multiplicar pela aceleração, que é 0,041, e quando eu faço essa multiplicação, isso dá um resultado de 4,1 newtons. Foi simples, não foi? Eu fiz uma força muito pequena para empurrar esse guarda-roupa e a aceleração dele também foi uma aceleração muito pequena. Não deu nada muito monstruoso, absurdo, não. Tá bom? Porque 12 segundos é até um tempo assim razoável para você poder empurrar 3 metros. 3 metros não é uma coisa tão grande, né? Ou talvez o comprimento de um cômodo, assim, né? Pequeno. Pessoal, nessa primeira parte da videoaula, o que precisa ficar muito claro para vocês é que força resultante é massa vezes aceleração, que a unidade da nossa força ela é o Newton, e ela depende da massa e depende da aceleração do corpo. Essa força pode ser uma força para eu segurar um objeto parado, onde a força que eu estou fazendo aqui é a força que a minha mão segura. Você precisa lembrar dessa videoaula que quando os objetos estão em movimento, tem como eu calcular a força, eu uso um aparelho chamado dinamômetro, ou eu vou fazer por fórmulas da física que vão me auxiliar, como a fórmula do sorvetão e do Torricelli. E você precisa lembrar que quando essas forças estão aplicadas no mesmo sentido, todas estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu posso trocá-las todas por uma única força, somando elas. Se uma está para a direita, a outra está para a esquerda, eu posso trocar todas elas por uma única força, subtraindo. E se elas estiverem perpendiculares entre si, eu aplico o teorema de Pitágoras. Moçada, essa primeira parte da videoaula ficou bem clara para todos vocês? Posso avançar um grauzinho com todo mundo ou não? Tá bem claro. Beleza. Valeu. Então vamos lá, ó. Aqui. Agora vai entrar a parte mais importante, que eu quero ver se vocês começam já a ver algumas aplicações dentro da engenharia. Pessoal, tudo é força, tá? Mas a forma como eu aplico essa força, ela recebe um nome, às vezes, na engenharia um pouco diferente. Eu vou até deixar de compartilhar aqui só para vocês entenderem. Tudo é uma aplicação de força. Então, por exemplo, eu vou segurar esse estojo em pé. Ele é força. Mas como eu estou segurando ele e ele tem a ação da gravidade atuando, os físicos se reuniram e falaram, ó, vamos chamar isso de força-peso. Deram um nome para ela de força-peso. Simples assim, só porque a influência aqui é da gravidade. Agora, se eu faço uma força na minha mão e com a minha mão, ou com uma força de um motor de um carro, eu gerei um movimento, por exemplo, no guarda-roupa, ou eu fiz uma força na minha mão e empurrei um carro numa ladeira, eu não chamo mais de força-peso porque eu não tenho influência da gravidade, eu tenho influência da minha mão atuando sobre aquele movimento. E aí a gente chama simplesmente de força. Quando for força-peso, eu represento com a letra P. Quando for força normal, a minha mão ou o motor de um carro, força F.
Eu vou passar uma por uma com vocês porque ela é importante, tá? Outro exemplo. É tudo força, mas aqui, você está vendo esse álcool gel? Quando eu coloco ele em cima dessa mesa, não é a gravidade que está sustentando esse álcool gel. Quem está sustentando esse álcool gel não é a minha mão, porque eu não estou segurando ele. Então, não é força-peso. Ele não está caminhando, então não é uma força normal. Quando ele está sustentado por algum objeto, você chama isso de força normal e representa pela letra N. Vocês estão percebendo que tudo é força? Esse objeto faz uma força sobre a mesa. Essa força eu chamo de normal. Ponto. Mais um pouquinho. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui. Essa máscara. Rosinha. E começar a fazer uma força nesse meu dedo para a esquerda, uma força para a direita, os dois são forças. Mas esse movimento de impulsionar ela para fora é chamado de força de tração. E vocês vão perceber que força de tração ela ocorre em vigas. E é o que eu vou ficar o tempo inteiro hoje na aula martelando com vocês. A gente já vai chegar nisso. É força. Mas eu chamo de tração, porque a força que eu apliquei não foi para mandar um movimento só para a esquerda ou só para a direita. Foi uma força que pegou esse meu movimento e expandiu ele ao mesmo tempo para a esquerda e para a direita. Agora, se eu pegar uma força e fizer esse movimento aqui, ó, para dentro, apertar para dentro e para dentro, eu estou comprimindo o meu objeto. Eu estou fazendo uma força na minha mão para dentro, uma outra força para dentro. Essa força é chamada de força de compressão. Então, eu tenho força, peso, força F básica, quando eu jogo com a minha mão com o motor. Eu tenho a força normal, eu tenho a força de tração, eu tenho a força de compressão. Tudo é força, mas a forma como eu aplico essa força, ela vai ter uma especificidade para vocês. Então, vamos perder um tempinho da aula e vamos olhar isso aqui, cada uma delas agora. Eu disse para vocês que a gente chama de força-peso, e eu represento pela letra P, quando essa força ela tem a influência da gravidade. Então, a gente costuma, em vez de escrever que força é igual m vezes A, vocês vão ver, em alguns momentos, eu colocar a letra P igual m vezes G. Pessoal, não mudou nada. Nada, nada, nada. Eu só troquei o F por P, porque aqui agora começa a ser uma força-peso. E a aceleração aqui não é a aceleração da minha mão, não é a aceleração imposta pelo motor de um carro, é a aceleração imposta pela gravidade. Por isso que a gente colocou o G. E aí eu dei o exemplo, uma pessoa com 80 quilos, quando eu multiplico por 10 da gravidade, ela exerce uma força-peso de 800 newton. Pronto. Só isso, mais nada, nada, nada. Agora, depois a gente vai aplicar cada um desses na física. Então aqui, ó, na questão 2, uma coisa idiota. Uma pessoa que segura um saco de arroz de 5 quilos, qual que é o peso mínimo que seu braço tem que ter para resistir o saco de arroz? Quem pode me responder? Ó, saco de arroz, 5 quilos. Quanto que a minha mão tem que ter no mínimo para suportar isso? Hum, 50 newtons? 50 newtons, isso mesmo, Luiz, perfeito. Sempre multiplica por 10. Então, a força-peso é massa vezes gravidade. 5 quilos vezes 10 da gravidade, eu tenho que ter no mínimo na minha mão 50 newtons para suportar. E aí uma pergunta. O que vai acontecer se eu não tiver músculo suficiente no meu braço para suportar 50 newtons? O que acontece se o meu braço suportar apenas 49 newtons? Se a força aqui Vai cair, né? vai cair, eu não vou conseguir segurar. Então, como se 49 newtons é menor que 50 newtons, o saco cai. E agora vamos supor que eu sou um projetista.
E eu fiz uma sacola. Só que essa minha sacola, ou esse meu saco de lixo, ele resiste até 40 newtons. O que, que vai acontecer com esse saco de arroz quando eu colocá-lo dentro de uma sacola que tem uma resistência para 40 newtons? É óbvio que a sacola vai se romper. E daí seria importante que eu fizesse o quê? Uma sacola com uma resistência um pouco maior. Então, eu precisaria estar colocando nessa sacola, por exemplo, 52, 53, 60 newtons para suportar aquele saco de arroz. Senão, você vai pôr a sacola aqui, a alça dela vai começar a descer, 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 até quebrar. Ou seja, a resistência do material plástico não é suficiente naquela espessura para suportar os 50 newtons. Tá? Só isso. Se você usar duas, isso aí duplica? Duplica. É como se eu tivesse, na verdade, dobrando a seção do plástico. Perfeito. Isso aí. Então, força, peso, influência da gravidade, não tem por que a gente perder tanto tempo nela. Agora eu vou falar de uma força para vocês que chama força normal, ó. Aqui. Moçada, eu não gosto de ficar embromando, eu gosto de ir direto no ponto, sabe? Ficar falando muita teoria, não. Vocês têm que bater o olho e entender. Força normal, ela sempre vai acontecer quando o seu objeto estiver parado e estiver sobre alguma superfície. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, esse álcool gel na mesa, o que eu falei agora há pouco para vocês, a mesa está segurando o álcool gel. É lógico que o álcool gel faz uma força em cima da mesa. Mas que força que ele faz? Essa força é chamada de força normal. Então, aqui, eu trago um exemplo para vocês, ó. Esse corpo, esse objeto, ele faz uma força para cima, a força normal, ó, ela está aqui para cima, é a força que está segurando o meu objeto. E, ao mesmo tempo, todo objeto que está na natureza, ele tem uma força que faz para baixo também, que é chamado de força-peso. A gente costuma avisar que a força normal sempre é igual à força-peso, tá? Eu costumo falar que a força normal é a força de sustentação e a força-peso é a força que puxa para baixo. Quem segura tudo isso é a superfície. Por que que a força normal é igual à força-peso? Quem pode me falar isso? Vamos perder bastante tempo aqui agora. Por que que a normal é igual a peso, pessoal? Elas estão sob a mesma influência, Júnior? Não. A influência seria a Acontece mesma. um equilíbrio Que tipo de equilíbrio? para o peso do objeto não nem atravessar a mesa e nem ir para cima, né? Não seria tipo isso? Isso. Agora eu vou só melhorar um pouquinho o que você falou. É que, na verdade, o objeto está em repouso. Mas vamos melhorar mais ainda. Vamos pegar aqui na nossa vida real para vocês entenderem. Vamos supor que o João Vitor faz uma força para cima. Nós dois estamos com esse objeto. Aí o João faz uma força aqui para cima de 10 newtons. Eu faço uma força para baixo de 10 newton. O João faz para cima de 10 e eu faço para baixo de 10. Quem é mais forte? Nem eu, nem ele. Nós dois estamos aplicando a mesma força. Conclusão, o objeto vai ficar simplesmente parado. Ele não vai nem para cima, nem para baixo. Quando eu tenho um objeto sobre uma mesa, é óbvio que esse objeto não está nem se movimentando para cima e esse objeto não está nem se movimentando para baixo. Por isso que a força normal é sempre igual à força-peso, porque o objeto está em equilíbrio. Essas duas forças se equilibram. Olha lá, se eu tenho 10 newtons para cima e 10 newtons para baixo, como elas estão em sentidos contrários, qual que seria a minha força resultante? Zero. Ou seja, o objeto não tem força atuando.
ele está parado. Moçada, o que aconteceria? Só para vocês entenderem. Perde um tempinho aqui e me ajuda nessa. O que aconteceria se essa minha força normal aqui fosse de 12 newtons e a minha força-peso fosse de 10 newtons? A normal fosse maior do que a peso. O que aconteceria? Se deslocar no sentido da força maior. Isso. É como se então o objeto estivesse sobre a mesa e ele estivesse fazendo isso. Alguma coisa estaria puxando ele, ele estaria fazendo esse movimento. Ó. A normal está maior, está mais forte, ele vai para o sentido da maior. Então ele se movimentaria para cima. Agora, se a minha normal fosse menor do que a peso, agora eu vou inverter, eu vou colocar o 10 em cima, eu vou colocar aqui embaixo o 9. O que vocês acham que aconteceria? Oh, 9 não, 12, desculpa. Ficou igual, né? É. Agora, a normal está menor do que a peso. Inverteria o movimento, né? Mas aí, ela não está sobre a mesa? Sim, a pressão que ela vai exercer agora sobre a mesa é maior, de 2 newtons aí, né? Isso. Então, o que teria que acontecer? Razoavelmente, está me dizendo o seguinte, a mesa tem que ter uma resistência para suportar, senão a minha mesa vai rachar e vai quebrar. Então, aqui pode acontecer do meu objeto quebrar a mesa. A mesa tem que ter resistência para suportar ele. E aqui, por exemplo, ó, se a minha normal é igual a peso, eu tenho o que eu chamo de equilíbrio. E aí, força-peso, força normal, superfície, eu acho que está tranquilo para vocês. Agora vamos falar dessas duas forças super importantes, que é a força de tração e a força de compressão. Isso tudo, pessoal, eu estou ainda resumindo um pouco lá na videoaula, tá? Eu quero falar um pouco mais na videoaula para vocês disso. O que é uma força de tração? O que é uma força de compressão? A palavra tração é quando eu traciono o objeto. É a força que acontece numa corda, por exemplo. Ó. Esse rapaz aqui, ele está fazendo uma força nessa corda. Então, a mão dele está fazendo uma força aqui. Por outro lado, esse objeto aqui, ó, esse bloquinho que vocês estão vendo, ele está fazendo uma força aqui para baixo. Ó. Então, eu tenho forças aqui ó, atuando em sentidos contrários. Ó. O objeto faz uma força para cá e o moço faz uma força para cá. Isso é chamado de força de tração. Então, tração ó, são forças que ocorrem em sentidos contrários. É isso aqui. Ó. Eu puxo para cá, eu puxo para cá. Tá? Eu vou perder um tempo agora, eu vou aplicar isso com vocês na engenharia. Agora, a tração seria isso. Então, ela vai para um lado e vem para o outro. E a compressão é como se eu estivesse esmagando a minha peça. Eu estaria fazendo isso daqui, ó. Eu estou fazendo esse movimento nela, que é a força de compressão. Hoje, pessoal, nossa aula ela vai parar aqui, na tração e na compressão. Por quê? Porque essas duas forças, elas são muito importantes em qualquer projeto de engenharia, seja civil ou de produção. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês práticos da onde eu faço cálculo de força de tração e compressão, só para vocês entenderem. Então é o seguinte, ó. Aqui, deixa eu só parar de interromper, eu vou colocar aqui o Google para vocês, ó. Quando você observa, por exemplo, a montagem de um telhado, ó, o cálculo que você precisa fazer de um telhado, por exemplo, para poder suportar. O que o telhado vai suportar? Ele vai suportar toda a carga do vento que está chegando e vai suportar todas as telhas que estão em cima dele. Eu tenho essas peças aqui embaixo, que eu estou passando para vocês o mouse, ó, estão vendo?
Essas peças são chamadas de treliças, tá? Essas treliças, elas podem ser treliças de madeira ou elas podem ser treliças metálicas, tá? Então, por exemplo, isso é uma treliça, isso aqui, ó, é uma treliça metálica, ó, é uma estrutura todinha em treliça metálica, e essas treliças, eu tenho ação nelas acontecendo de força de tração e compressão. Então, para vocês poderem entenderem, deixa eu só pegar aqui. Ó, eu vou pegar um detalhe de uma treliça só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu tenho aqui força, força. Essas forças, quando elas são distribuídas no telhado, todas essas telhas, elas vão nesses nós, elas acontecem nesses pontos aqui, ó. E essas minhas barras, elas sofrem, ó, nesse desenho aqui. Vocês vão aprender a fazer todo esse projeto de estrutura. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um desenho melhor, só para te mostrar. Aqui, ó. Essa barra aqui, ó, por exemplo, ela sofre tração, essa sofre compressão, essa sofre tração. Deixa eu fazer um esquema lá de desenho só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui melhor. Para ficar bem claro para todo mundo, ó. Aqui eu vou colocar uma treliça, só para a gente poder entender a ideia. Então eu vou vir aqui. Suponha que isso aqui é um pedaço de uma treliça. Treliça, pessoal, é aquela figura que eu mostrei lá do telhado para vocês, ó. Essa treliça, ela está recebendo carga sobre ela. Então, quando essa carga vem aqui, outra carga aqui chega aqui, outro peso. Quem são esses pesos distribuídos nesses pontos aqui, ó? É toda a laje que chega, toda a laje não, desculpa, toda a telha que está chegando, toda a força do vento, tudo isso faz uma força nessa madeira da treliça. Isso aqui é a madeira da treliça, ó. Isso aqui é a madeira dela. Deixa eu colocar de verde, que vai ficar mais fácil vocês enxergarem, ó. Isso é o papel da madeira. Tudo isso aqui são as madeiras, ó. Essas madeiras, elas tendem a fazer um movimento de tração e compressão. Algumas delas vão tracionar, outras vão se comprimir. Então, por exemplo, ó, quando essa força chega aqui, ela faz o quê? Ela esmaga, ó. Ela faz com que uma força venha para cá, essa força é jogada para cá, e eu tenho que ter alguma coisa aqui, ó, suportando e fazendo uma força para cima. Então, essa barra minha, ela sofre uma compressão, ela está se comprimindo. E aí, vocês vão percebendo que tem barras que vão se alongar. Então, ó, se essa está se comprimindo, essa aqui também, ó, quando eu faço uma força, ela também se comprime. Vocês vão aprender tudo isso. E essa daqui, automaticamente, ó, ela tende a se abrir. Ela vai sofrer um esforço de tração. Professor, mas como que você sabe isso? Pessoal, isso é um comportamento do objeto. Você coloca uma força e vê o que lhe acontece. Mas por que que eu preciso saber se essa barra está sofrendo tração, se ela está sofrendo compressão e qual é o valor dessa tração e compressão? Para você poder falar qual que é a seção da madeira correta para ela suportar toda a carga da telha e suportar toda a carga do telhado. Tá? É isso que a gente precisa saber como que ela funciona na tesoura. Esse é um exemplo. Um outro exemplo muito clássico aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Esse aqui. Imagina que isso aqui é um pilar. Ó, pilar. Aqui é um pilar. Isso daqui, ó, agora é uma viga. Essa viga, ela está recebendo uma determinada carga. Ela tende a sofrer um movimento, ó, parecido com a régua. A fibra dela aqui embaixo, ela tende a se afastar. Vocês estão percebendo que essa fibra, ela se afasta
E quando eu faço esse movimento aqui de força com a minha mão, ó, na régua, essa parte aqui de dentro, ela tende a se encurtar. Isso é chamado de compressão, ó. Então, grave esses dois nomes. Não saia dessa aula sem entender isso. Na compressão, as minhas fibras se comprimem. Na tração, as minhas fibras se alargam. Isso é um comportamento típico de qualquer estrutura que tem vigas e pilares, que é isso daqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Essa figurinha que vocês estão vendo aqui, dá uma olhada, ó. Aqui em cima, nessa parte de cima aqui, ó, pessoal, vocês têm uma laje. Aqui eu tenho pilares e aqui eu tenho vigas. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só fazer uma coisa que eu quero explicar isso aqui certinho para vocês. E eu vou tentar aplicar isso aqui um pouquinho também para o engenheiro de produção, para ele poder entender como que isso ele faz em cálculo de fábrica para máquinas. Ele precisa ter esse conhecimento aqui. Cadê o... Ah, eu fechei o WhatsApp aqui. Eita, não, espera aí. Pessoal, segura aí. Não sai não. Espera que essa parte aqui eu preciso finalizar com vocês. Rapidinho. Não gosto de explicar as coisas em minha boca, porque tem que entender o que está fazendo. Eu vou jogar isso aqui. Essa imagem aqui, ó, que eu coloquei no grupo de vocês. Sim, estou sempre às ordens. Eita. Vou dar um quick script. Pronto. Agora eu vou voltar aqui, ó, e já vou abrir aqui que eu quero mostrar esse pedacinho para vocês. Eu prometo que eu acabo. Escolher imagem. Recentes. Aqui, ó. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês agora. Não, não é essa tela que eu quero compartilhar, não. Tela quando... Nossa. Pronto, ó. Essa figura aqui. Pessoal, aqui, ó, é a estrutura mais simples que eu tenho. Aqui na parte de cima, onde eu vou estar pintando para vocês, ó, esse pedaço aqui é a laje. O esquema é sempre assim. A laje, ela joga o peso dela todo para a viga. É lógico que a laje tem peso. Quem que é o peso que está sobre uma laje? Então, vamos imaginar que eu estou numa casa de 2 andares, eu estou no pavimento de cima e no pavimento de cima eu tenho um quarto. Quem que é que faz peso nesse quarto? O guarda-roupa, a cama, as pessoas que estão andando sobre ela, a própria laje que é feita de concreto, que é o próprio material. Tudo isso, se eu colocar em cima de uma balança, me gera um peso. Então, essa parte aqui, ó, esse pedacinho, aqui, ó, é uma laje. Todo esse peso da laje, ele está descarregando em alguma coisa, senão ele vai cair. Ele descarrega esse peso, pessoal, aqui, ó. Isso aqui é chamado de viga, tá? O que é uma viga? Viga é onde eu descarrego o peso dessa laje. Então, ele joga o peso, vamos supor que ele tem aqui 900 quilos, que no caso vai ser quilonewtons, a gente vai trabalhar em newtons, e ele descarrega isso daqui em 4 vigas, tá? Eu tenho 2 que vocês estão vendo e 2 que estão em perspectiva atrás. Então, a primeira viga aqui, ó, vou colocar um número exato, vou supor que é 800.
Então, essa viga recebe 200, essa recebe 200, essa recebe 200 e essa de cá recebe 200. Dá os 800 da laje. Só que a laje, ela tem que descarregar em alguma coisa, senão o que vai acontecer? Vai cair toda a minha estrutura. E a laje, por sua... A viga, ela... Nossa, impressão minha, a laje está escrito com G aqui. Tá. Aí a viga, ela vai descarregar no pilar. Ela vem para cá. Ó, isso aqui é um pilar. Isso é um pilar. Isso é um pilar. Isso é um pilar. Por isso que na sua casa você tem que tomar muito cuidado quando você for trocar uma parede, cortar alguma estrutura, você tem que olhar e verificar se aquilo não é um pilar, senão você vai estar quebrando uma carga que está chegando ali. Então, ó, da laje vai para a viga, da viga ela descarrega no pilar, ó. E o pilar, por sua vez, ele descarrega para baixo da terra. O que está embaixo da terra é chamado de fundação. Tá? Então, pessoal, o caminho é esse. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa força de tração e compressão vocês vão usar até o final do curso, porque aqui, ó, quando essa força chega nessa viga, se ela não estiver bem dimensionada, ela sofre esse movimento aqui, ó. É um movimento pequeno, mas é um movimento que pode fazer essa viga flexionar. A parte de baixo dela sofre tração, porque as fibras se alongam. A parte de dentro dela aqui, ó, se ela não estiver bem dimensionada, ela sofre compressão. Agora uma pergunta. O João não vale porque ele trabalha com isso. Alguém sabe me falar que material que eu costumo fazer uma viga ou fazer uma laje? Concreto armado? Concreto armado. Mas o que é um concreto armado? É concreto e ferragem? É concreto e ferragem. É concreto mais o ferro, que a gente chama de aço. Legal. Mas o que é o concreto? A gente fala concreto, mas o que seria o concreto em si? Eu sei que concreto armado é com armação. Armação é aço. Eu coloco concreto e coloco barra de aço nele. Mas o que seria o concreto em si? A liga do Composto cimento de e água. cimento, brita, areia e água. Isso, é uma receita, tá? Eu vou dar uma aula só sobre concreto para vocês a semana que vem, mas ele significa isso mesmo que vocês falaram. Eu faço uma receita, eu vou lá, compro cimento, misturo mais areia, misturo mais a pedra que é chamada de brita, tá? E misturo a água. Tudo isso misturado gera o concreto. Mas, agora, o aço. Vocês aprenderam lá na aula de química. O que é a composição química do aço? Ferro mais Carbono? carbono. Perfeito. Mais um pouquinho de níquel e mais um pouquinho de cromo. O níquel e o cromo, pessoal, eles são usados para poder ajudar na parte da oxidação, não deixar o aço se oxidar. Mas isso é assunto para a próxima aula. Mas eu emendei esse assunto aqui com vocês com um único objetivo, para dizer o seguinte: se eu estou falando em concreto armado, eu estou falando que a minha estrutura como um todo, ela sofre compressão na parte de cima, onde a fibra vai se comprimir, e ela sofre tração na parte de baixo. E aí, olha que lindo que começa a ficar a nossa história. Eu começo a ter materiais que são muito bons para compressão e começo a ter materiais que são excelentes para combater a tração. Porque eu preciso combater essa tração aqui e eu preciso combater essa compressão. Então, eu tenho que ter materiais para os dois, para que a minha viga não faça isso aqui, ó, não faça esse momento. E quem pode me falar qual que é o material muito bom, muito resistente para compressão e o material muito bom, resistente para tração?
O aço? O aço, pessoal, ele é excelente e a gente faz muito experimento no laboratório com isso. Ele é excelente para tração. É um material ótimo para tração. Por isso que eu coloco o aço na parte de baixo, ó, das minhas estruturas, porque ele combate a tração. E o concreto que vocês estão vendo aqui, ele é ótimo para compressão. Por isso que eu coloco concreto. Então, eu vou explicar isso com mais detalhes para vocês, mas só para mostrar aqui que é um... Cadê a internet aqui? Aqui, ó. Só para eu mostrar aqui para vocês o que é um concreto armado. E finalizar esse pedacinho aqui, ó. Concreto armado é isso que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Eu tenho essa parte aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa a figura tá pequena. Aqui, ó. Não, não gostei dessa aqui, não. Peraí. Aqui, ó. Isso que vocês estão vendo, tá abrindo aqui a internet. Ó, esse jato que tá saindo aqui, desse bombeamento, é um concreto. E esse concreto aqui que tá caindo aqui no chão, ele tem barras de aço. Então, aço com concreto é o casal imbatível. A gente fala que é o casal mais amoroso do mundo. Os dois, eles dão liga, eles se juntam. Como que eu sei disso? Experimento. Enquanto um vai segurando a compressão que está fazendo, o outro está segurando a tração. Então, eu preciso ter esses dois materiais para combater essa força de tração e compressão ao mesmo tempo, tá bom? Pessoal, seria isso. Nessa aula eu quis apresentar para vocês, tá, essas forças, que são as forças de força-peso, força normal igual a força-peso, a força básica, que é quando eu aplico com a minha mão do motor, a força de tração representada pela letra T e a força de compressão pela letra C. Dizer que essas duas forças, tração e compressão, elas são muito importantes, principalmente na questão de estruturas, porque são usadas em treliças e em parte de concreto armado. Então, eu preciso ter uma boa noção de como manipular essas ferramentas. Alguma dúvida, pessoal, sobre o que é força e sobre esses conceitos? Eu vou até avançar, e na videoaula que eu dei para vocês, que é o trabalhinho que vocês vão fazer para a próxima semana, para compensar o feriado aí, é simples, é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu só abrir aqui para vocês, espera aí. Aqui, ó, eu postei aqui no WhatsApp para vocês 3 videoaulas, para a gente poder dar uma adiantada e a nossa aula ficar mais tranquila, a gente só bater um papo, né? Essa teoria 1 aqui, é isso que eu acabei de falar com vocês. Eu vou pedir para vocês assistirem de novo, porque isso precisa ficar muito claro para vocês, o que é compressão e tração. Aí aqui eu falo um pouquinho já sobre a terceira lei de Newton e apresento 2 exercícios para vocês. Então eu vou pedir para vocês assistirem essas 3 aulas, da aula 1 da teoria, fazer um resumo bem simples, coisa básica, de 4, 5 linhas, e resolver os exercícios da aula 2 e da 3, que é um exercício aqui, um exercício aqui. Coisa rápida, bem passo a passo. Para que na quarta-feira eu possa entrar com um pouco mais de grau já nesse conceito embutido para vocês. Moçada, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tudo certo. Beleza. Ó, não fiquem com vergonha, mesmo durante o feriado, se tiver com alguma dúvida, me manda que eu vou passando um áudio para vocês. Deu para entender hoje essa aula de hoje? Tá com alguma dúvida nesse momento? Sossegado? Sossegado. Beleza, Davi. Pessoal, então tá. Vocês estão liberados. Desejo para vocês uma ótima Páscoa, comam bastante chocolate, tá? Que eu também já tô com aqui bem grandão para comer. E eu tô à disposição, tá? Pode estar me chamando à vontade aí. Ô, Júnior, deixa eu ver, só não entendi o negócio. Falaram que amanhã vai emendar também, quinta-feira? Não, só sexta, né? Não, a FACEF emendou quinta também, João. Emendou? Então não vai ter aula amanhã. Não, nem quinta, nem sexta. Que notícia boa, meu Deus. Ô, Léo, você sem vergonha, hein? Então, Leonardo,
Nossa, Eu escutei, mas não processei direito, por isso que eu quis confirmar, né? Então É, a eu gente também ia termina... confirmar isso aí. Não, gente, é verdade. Pode confiar que já foi passado no grupo dos professores. Quinta e sexta sem aula. Não, então Que tá bom. triste. Então, pessoal, bom É porque eu final de escutei que semana. semana que vem também não vai ter aulas. Não, a semana que vem tem já trabalho com 30 questões para vocês. Ah, não, é só uma semana, hein? Já emenda Ô, tudo. Ai, gente, calma, tá chegando a semana de prova. Ó, a semana de prova eu preciso dessas can ligadas, viu? Eu preciso ver a carinha de vocês, pelo amor de Deus. Vocês arrumam. Também a que gente vai ser só na semana de prova mesmo, né, Juninho? Porque se for a aula inteira, você não aguenta, não. Eu não aguento ver a bagunça, cueca jogada no chão, aí não dá. João, só 30. Falou, bom feriado aí. Tá bom, pessoal, bom feriado, fica com Deus, boa Já Páscoa. manda Viu? aí que nós faz no feriado boa mesmo, noite. que dá tempo. Pode ser, eu mando. Vou ver se eu monto ela amanhã, João. Ah, eu prefiro. de hein? A a Z. Mando. 30 de Beleza, AZ. então. Tchau, tchau, galera. Abraço. Falou, Juninho. Boa Páscoa. Boa noite. Valeu, boa Falou, Páscoa. Juninho. Fica com Deus, Labasca. Com Deus, moçada.